Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, que Deus esteja agindo, movendo e te abençoando poderosamente. Nos encontramos hoje no capítulo 25 de Deuteronômio. Como nós estamos naquela sequência de Deus através de Moisés, ele dá instruções ao seu povo de como eles precisariam se comportar dentro, na terra que Deus havia assim prometido esse povo que daria a eles. Então, Deus dá a promessa, mas não era para viver de qualquer forma, não daria para agir da forma que bem quisesse ou chegasse lá e fosse criar as regras. Não, Deus já coloca diante do povo quais seriam as questões. Então, mesmo antes do povo entrar, o povo já sabia quais seriam as regras de Deus. No capítulo 25, então, vai falar de briga entre dois homens, que a ideia traz aqui de não fazer justiça com as próprias mãos. Então precisa ser levado diante aqui, o texto coloca diante do juiz, e ali sim, o juiz daquela localidade vai dar a sentença, também traz a questão da viúva, de uma mulher que morre sem filhos, então o cunhado precisa casar. Então a gente percebe que ele vai dando detalhes de toda aquela situação, de tudo quanto precisa estar acontecendo para que Israel pudesse, porque qual que é o desejo de Deus? E quando nós chegamos aqui a partir do versículo 14, olha o que diz: não tenha em casa dois padrões para a mesma medida, uma maior e outra menor. Fala dentro de casa. Depois o 15: tenha pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra em que o seu Deus te prometeu. No 13 ele vai dizer, não tenha na vossa bolsa padrões diferentes, um maior ou outro menor. E aí, no 16 ele diz, pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Então Deus está formando esse povo, Deus está criando esse povo, para que esse povo pudesse ser um povo diferente. A questão de Deus com Israel é que Israel pudesse ser luz para as nações. E para ser luz para as nações, não podia seguir os mesmos padrões. Não que simplesmente para ser diferente. Não, porque aquilo que o povo fazia era como diz o texto, era detestável diante de Deus. Tanto que Deus vai dizer dos amalequitas que diz que depois que ele entrar, eles precisam ser esquecidos, precisam ser destruídos totalmente, porque as coisas que eles praticavam era abominável diante de Deus. Tanto os amalequitas quanto no texto, sempre a gente está vendo nos outros textos, outras nações a qual Deus vai mencionar, outras nações a qual Deus vai colocar. Então Israel precisava ser um exemplo, Israel precisava ser um modelo, Israel precisava ser aquilo a qual Deus desejaria para que ele pudesse manifestar a sua glória, o seu poder e o seu cuidado sobre Israel. Então, o desejo de Deus era que Israel dependesse dele na sua totalidade, em todas as áreas, em todas as coisas, em todas as questões, e nunca fazer do seu pensamento. Por quê? Porque Deus é um Deus diferente. Deus não é como os deuses das nações pagãs. Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que dá presente, dá presente não, é um Deus que está presente junto ao seu povo. Então, como Deus é um Deus diferente, Israel, a nação de Israel precisa ser também diferente. E o mesmo nós precisamos pensar para as nossas vidas. Às vezes, momentos que a gente diz de cabeça quente, momentos que as pressões são muito grandes, nós tentamos agir da nossa própria forma, mas nós não vivemos mais para nós. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele e nós decidimos, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de viver segundo a vontade e o querer de Deus. Então, não é simplesmente que alguém faz, eu preciso fazer diferente. Se alguém pinta um quadro de uma forma, eu preciso. Não estão dizendo disso. Estão vivendo de viver honestamente, estão dizendo de viver de uma forma a qual agrade a Deus, a qual glorifique a Deus. E isso possa ser um exemplo para as outras pessoas. Esse é o desejo. Porque o desejo de Deus não é condenar as nações. Não é condenar as nações. Pelo contrário, o desejo de Deus é salvar. Então Deus quer que essas nações conheçam a sua glória, conheçam a sua misericórdia, conheçam a sua longanimidade, mas conheçam também o seu juízo. Mas ao conhecer tudo isso, que esse povo faça a decisão de seguir a Deus, de servir a Deus da maneira como Deus deseja para glorificar a Ele. Então esse é o desejo, esse é o nosso papel como igreja, como povo de Deus, que precisamos fazer aquilo que o Senhor faz, que ele vai dizer novamente aqui no versículo 16, pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Então que nós possamos pensar nisso, avaliar com calma, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Um beijo no coração, fique com Deus em nome de Jesus.